Último bloco do Minutas em Minutos no EPROC, o meme. Nesse último bloco falaremos da tela Minuta Área de Trabalho. Antes vamos fazer um breve flashback de tudo que nós vimos nessa série de vídeos. Em Minutas nós falamos de conceito e espécies, usuários falamos do criador e do assinante. Em etapas, momentos de produção, nós falamos dos formulários, dos formulários do EPROC e do GEPROC. Falamos em recursos de texto, de modelo, texto padrão e documento base. Em locais de produção, falamos de modelo padrão, texto padrão, faixa de minutas e a faixa de digitação. Nós falamos do GEPROC, o editor de textos. Falamos das minutas na movimentação processual, principalmente do preenchimento do formulário Nova Minuta. Falamos das minutas na movimentação processual 2, já a relação com a conclusão e a relação com faixa de minutas e árvore de eventos. Falamos da faixa minutas que fica no painel do magistrado e no painel do servidor. Falamos da simpática faixa de preferências e agora falaremos, para encerrar, da tela área de trabalho, muito importante aí na produção de minutas, porque ela serve para 3 funções: pesquisa, assinatura e formação de filas nos painéis. Assim como o bloco anterior, nesse bloco eu vou direto para o meu EPROC, no seu tema escuro, e aqui falarei dessas 3 funções. Quem desejar informações mais detalhadas, lá no Telas Comentadas do EPROC e no curso básico do EPROC eu falo da tela Minuta Área de Trabalho. Essa tela Minuta Área de Trabalho, ela tem um primeiro campo chamado Filtros, é o irmão gêmeo das preferências. Os filtros na Minuta Área de Trabalho são filas que nós criamos. No caso, são minhas filas de controle, são as filas que eu utilizo para verificar tudo aquilo que eu mandei para assinatura para os usuários assinantes. Na minha realidade, eu encaminho minutas para assinatura para um diretor e 2 juízes, e também para uma diretora substituta. Então, eu fiz filas de controle de tudo aquilo que eu mando para assinatura pelos magistrados e pelos diretores. Esses filtros são os filtros dos campos que estão aqui abaixo nessa tela. Quando eu faço uma consulta, eu salvo esses filtros, eles são o irmãozinho gêmeo da preferência. São preferências de filas que formam esses filtros. É o mesmo raciocínio por trás da preferência. Então a importância desse campo filtros aqui no topo são todas aquelas filas que eu utilizo com frequência, eu salvo para não ter que digitar toda vez esse formulário. Os filtros então são sinônimos de preferências aqui no topo da tela. Dentre esses filtros básicos aqui dessa tela Minuta Área de Trabalho, nós temos aqui aqueles que se destacam. Num breve resumo, o primeiro destaque vai para o filtro Conteúdo. Nesse filtro Conteúdo eu faço uma pesquisa da jurisprudência interna, seja no meu órgão, seja na secretaria que eu trabalho, seja em todas as secretarias ou em determinadas secretarias que eu escolher. No campo Conteúdo eu faço uma pesquisa por palavras-chave, por termos que eu acredito que estão presentes em uma minuta, e aí eu posso encontrar modelos de textos produzidos por outros usuários, por outros cartórios, por outras secretarias, e eu posso copiar essa minuta, eu posso transformar essa minuta criada pelo colega em um modelo. Então, aqui na tela Minuta Área de Trabalho, em Conteúdo, eu posso pesquisar por minutas produzidas por outros cartórios, por outras secretarias, e utilizar-me dessas minutas para produzir modelos e movimentar processos. Esse primeiro campo traduz a primeira função dessa tela, que é a função de pesquisa por jurisprudência, aqui no conteúdo.
Depois dessa função de pesquisa, a segunda função dessa tela é a de formação de fila, tanto de usuário criador quanto fila de usuário assinante, a fila de controle e a fila de assinatura. O primeiro campo importantíssimo dessa tela é o campo status. Como eu sempre digo, o status é importantíssimo no eProc. Para trabalhar com minutas, nós utilizamos status, não utilizamos localizadores. Quando utilizamos localizadores é de uma forma bem tímida, bem suplementar, porque os status são suficientes. Então aqui no status nós pesquisamos pelo status da minuta, sendo os mais conhecidos o rascunho, quando uma minuta está no começo da produção, o para conferir, quando nós terminamos uma minuta e a gente deseja que o assinante diga se ela está boa para assinatura. O conferida, quando o assinante conferiu e diz que ela está conferida e está boa, pode ser transformado em um modelo. O para assinar, que é quando a minuta já está totalmente pronta, não há nada a ser feito. Ela está pronta para assinatura e o usuário assinante já pode localizá-la nesse status para assinar, sabendo que não há o que ser feito. Esse status casa muito bem com modelos de execução, aqueles textos que a gente não tem que modificar praticamente nada. O status para assinar. O status assinada, da minuta que já foi assinada, mas ainda não foi juntada ao processo. Temos que tomar cuidado nesse momento, porque senão a minuta fica pendurada. E o status anexada ao processo, quando a minuta já integra a árvore de eventos. E o status desanexada, quando essa minuta é retirada da árvore de eventos e precisa ser anexada novamente, provavelmente. Então esses são aí os status da minuta, por onde os criadores e os assinantes são os status que os criadores e os assinantes utilizam para localizar as minutas no trabalho. O primeiro campo a ser preenchido aí desta tela é o status. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Então, o primeiro foi o status. O segundo status é o usuário criador. Nós podemos pesquisar pelas nossas próprias minutas que nós criamos, utilizando o campo usuário criador. Se eu quiser montar uma fila de controle minha daquilo que eu produzi, eu digito o meu nome e seleciono. Então, quando eu preencho usuário criador, se eu informar meu nome, eu estou aí montando uma fila das minutas que eu produzi no usuário criador. Então, se eu informo meu nome no usuário criador, eu estou aí montando uma fila daquilo que eu minutei. Se eu informar o nome de outra pessoa como usuário criador, eu estou montando uma fila de minutas criadas por uma outra pessoa. Em tipo de documento, nós informamos aí uma espécie determinada de minuta para separarmos e montarmos uma fila específica. Se eu vier aqui e digitar despacho decisão, eu monto uma fila que só contenha despacho decisão. Se eu vier aqui e digitar sentença, eu monto uma fila que contenha apenas sentença. Se eu digitar mandado, eu formo uma fila que contenha apenas mandado. Se eu digitar uma carta, uma fila que contenha somente carta. Se eu digitar ato, uma fila que contenha somente ato. Esse aqui é o outro campo importante da tela minuta área de trabalho, o tipo de documento. Prosseguindo essa tela, o campo dos assinantes. O assinante indicado e o assinante efetivo. Geralmente esses dois são a mesma pessoa, mas por vezes pode acontecer que o assinante indicado seja um e o assinante efetivo seja outro, por razão de férias, licença, coisa do tipo. Então, quando preenchemos o assinante, seja indicado, seja efetivo, nós estamos montando uma fila de minutas direcionadas a esse assinante X. Então, a gente vem nesse campo e digita o nome do assinante
E aí nós formaremos uma fila de minutas para essa pessoa. Nós informamos aqui, por exemplo, o nome do diretor ou o nome do juiz assinante. Então nós já falamos do status do usuário criador, do tipo de documento e falamos do assinante. Por fim, nessa tela, para quem trabalha com varas com mais de uma competência, é possível formar filas de minutas separadas por classe de processo. Nesse campo aqui, nós informamos a classe processual e aí nós montaremos uma fila de minuta para cada classe processual. E se eu trabalho apenas com uma determinada competência, mas com assuntos diferentes, nós podemos montar filas de assinatura ou filas de controle separadas por assunto. Se eu trabalho apenas com execução, mas com diferentes exequentes, nós podemos também separar. É possível formar uma gama muito grande é possível separar uma gama muito grande de filas preenchendo os filtros dessa tela. Quando eu preencho os filtros dessa tela, e clico em consultar, vai aparecer, quando eu clico em consultar, vai aparecer o resultado da pesquisa de acordo com os filtros que eu informei. Geralmente, os campos mais utilizados nessa tela são status, usuário criador, tipo de documento, assinante indicado e classe do processo. São aí os campos mais utilizados nessa tela minuta área de trabalho, com muito destaque para o status. Quando eu preencho esses campos e clico em consultar, vai aparecer o resultado da pesquisa. Quando aparece esse resultado da pesquisa, o usuário vai poder salvar essa pesquisa, vai poder salvar esses filtros preenchidos e criar as suas filas da mesma forma que eu criei aqui, separando pelo status para assinar e o status rascunho para diferentes assinantes. Então o trabalho dessa tela é preencher esses campos e depois de preenchidos clicar em consultar. Da mesma maneira que quando eu preencho esses campos, eu posso formar aí preferências, aí filas de controle ou filas de assinatura. É nessa mesma tela minuta área de trabalho que o usuário assinante ele utiliza para assinar as suas minutas. Então a tela minuta área de trabalho, além de ser uma tela utilizada para pesquisa de minutas e além de ser uma tela que interfere lá naquela faixa de minutas, é também a tela de assinatura dos usuários assinantes, porque o trabalho de assinatura, tanto individual quanto em lote de minutas no EPROC, principalmente para aqueles que trabalham com grande volume de processos, eles realizam o trabalho de assinatura nessa tela minuta área de trabalho. Então, eis a importância dela no trabalho de pesquisa, no trabalho de controle e no trabalho de assinatura de minutas do EPROC. Para mais informações da tela minuta área de trabalho, você pode encontrar essas informações lá no telas comentadas do EPROC, tanto em vídeo quanto em PDF. Então assim, com a tela minuta área de trabalho, eu termino por aqui essa série de vídeos de minutas. A quem assistiu, espero que seja útil. Quem já viu, quem já acompanhou o Telas Comentadas e o curso básico, por esse mini curso aí de minutas, o MEME, Minutas em Minutos no EPROC, espero que ele contribua para que você produza minutas em poucos minutos, pesquise em poucos minutos, que o trabalho de produzir minutas no EPROC e como toda operação no EPROC
seja uma tarefa tranquila, que não lhe dê dor de cabeça e quem sabe até divertida, como é para mim. Mexer com o EPROC para mim é divertido. Então nós terminamos por aqui. Um forte abraço, até um próximo. Até lá!